Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas. No vídeo de hoje eu vou estar dando aqui início a uma série de pequenos vídeos que vai tratar especificamente do Reino de Deus. E por que eu vou estar falando do Reino de Deus? Porque embora o ministério de Jesus ele tenha sido bastante rico nas suas ações em relação à pregação da palavra, em relação à libertação, em relação à cura, em relação ao próprio compromisso que Jesus tinha com o cumprimento da lei e com o cumprimento da vontade de Deus, mas ele ao mesmo tempo ele procurou nos conscientizar de valores e padrões que regem o reino de Deus. Então, quando nós consideramos que enquanto nós estamos no nosso mundo físico, nós agimos, dormimos, trabalhamos, vivemos nesse mundo, mas que através do Espírito Santo, através do próprio Jesus, nós acessamos o reino espiritual, nós acessamos o reino de Deus, é muito importante que nós conheçamos a dinâmica desse reino. E nós podemos confirmar pela palavra, em muitas situações, em que Jesus ele nos traz uma consciência. Ele nos traz os valores que regem esse reino. E ele faz isso para que nós pudéssemos entender que as nossas atitudes elas estavam tendo que tipo de ação e reação dentro do reino de Deus. Porque quando nós pensamos numa sociedade organizada, ela se organiza em torno dos seus padrões, dos seus valores morais, dos seus valores culturais. E não há ninguém que saia simplesmente de um lugar e vá para outro sem que se preocupe em conhecer o lugar da onde ele está indo, para onde ele está indo, aonde ele está se alojando. Quando alguém, por exemplo, quer mudar de país, quer mudar de cidade, ele procura entender a dinâmica daquele lugar. Quando principalmente é de um país para outro, procura entender a cultura, os valores que regem, os valores morais, o padrão também cultural do lugar, aquilo que ofende as pessoas, aquilo que é considerado gentileza, aquilo que é considerado agradável, para que evite ali desentendimentos, evite mal-estar. Então, nós quando pensamos que Jesus ele também se preocupa em que nós conheçamos, é para que nós façamos, enquanto nós estamos acessando o reino de Deus, de uma forma consciente, as ações que vão gerar os resultados esperados. Então, para que nós não simplesmente hajamos na ignorância, mas que nós possamos mobilizar as nossas ações com objetivos específicos, sabendo que aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus, que aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a dinâmica regente do reino espiritual. E quando nós pensamos nisso, nós temos que nos basear na palavra de Deus. Então, quando houve uma ocasião em que Jesus ele estava criticando os fariseus, a respeito, isso se dá lá em Lucas, no capítulo 16, Jesus ele havia dito, falado a parábola do mordomo infiel, e aí ele diz que, fazendo a comparação após essa parábola, que não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mas os fariseus vão zombar de Jesus. Então Jesus ele vai ser bem assertivo com eles, vai falar para eles o seguinte: vocês mesmos se justificam, vocês se justificam a si mesmos. Aí depois ele completa dizendo, mas aquilo que é elevado ao homem, ou seja, aquilo que o homem conhece aqui, aquilo que é de posição, aquilo que tem uma boa reputação, ele diz para Deus é abominação. Ou seja, a maneira como Deus vê determinadas atitudes, como certos comportamentos diante dele, vai fazer toda a diferença no conceito em que nós temos no céu.
como nós estamos conceituados com Deus. Então é necessário que nós busquemos entender aqueles valores que para Deus são preciosos, aqueles valores que não vão ofender a Deus. Por isso nós precisamos estar entendendo. E cada situação específica vai trazer um tipo, de valor que nós precisamos estar atentando. Então, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. No próximo vídeo eu vou estar citando um exemplo específico de algum desses valores. Por hoje, a gente fica aqui entendendo que precisamos compreender a dinâmica com que funciona o reino de Deus e quais são os conceitos importantes para Deus dentro desse reino. Em nome de Jesus. Amém.